A mensagem e o culto hoje começam com uma história que aconteceu essa semana comigo. Essa semana eu estava conversando com uma jovem senhora. Não é você. Uma jovem senhora, mãe de dois meninos, crente desde pequena, sempre foi na igreja, aluna de escola dominical, conhece a história de Davi, sabe da Arca de Noé, sempre foi muito fiel a Deus, sempre esteve ao lado de Deus, casou com um homem também temente a Deus, criou um lar em que Deus realmente está. E a história dela é uma história de grandes atos de Deus na vida dela, da sua família, seus filhos. Mas ela está passando por um momento de muitas dúvidas, muito desânimo. E eu estava conversando com ela e em determinado momento eu perguntei para ela assim: se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, no meio de toda essa vida que você está agora, com a sua cabeça assim, o que você perguntaria para Deus que realmente mudasse a sua vida? Não é qualquer pergunta, mas uma pergunta que realmente a resposta fosse mudar a sua vida. Qual seria a pergunta que você faria para Deus que realmente seria crucial, iria transformar a sua vida, a resposta de Deus? E aquela jovem ainda, ela parou, pensou, e de repente ela começou a escorrer lágrimas dos olhos. Começou a chorar. E aí eu dei um tempo para ela e falei: o que você perguntaria? Eu queria começar esse culto com isso também para você. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus que iria mudar totalmente a tua vida, qual você faria? Queria que você fechasse os teus olhos e vamos orar. E nessa oração eu queria que você pensasse, e se você já sabe qual é a pergunta, faça para Deus. Senhor, muitos de nós que estamos aqui e aqueles que vão assistir este culto te conhecem, ó Deus. Sabem quem o Senhor é, nós podemos apontar muitos fatos na nossa vida que o Senhor esteve, milagres que a gente presenciou, momentos na nossa vida em que nós estávamos muito mal e o Senhor veio e nos socorreu. Muitas vezes, Senhor, não é uma questão de te conhecer, Senhor, pois nós te conhecemos e agradecemos muito por isso. Também não é, ó Deus, uma dúvida da nossa salvação, se vamos para o céu ou não é isso, Pai, que muitas vezes está roubando a nossa paz, a nossa alegria, não é, Senhor. Sabemos que o sacrifício de Jesus por nós, Ele é suficiente, Ele é poderoso para nos segurar em qualquer momento da nossa vida. Mas parece, ó Deus, que alguma coisa está faltando, Senhor. Alguma coisa não está no seu devido lugar. E hoje, Senhor, nós viemos aqui para ter a Tua resposta, Senhor, para a nossa vida. Não qualquer resposta, não uma resposta pronta, não uma resposta
que seja um chavão que a gente muitas vezes usa de maneira até descuidada, Senhor. Não. Nós queremos, ó Deus, uma resposta muito pessoal, muito completa, Senhor, que realmente mude quem nós somos, ó Pai. E é por isso, ó Deus, que nós estamos neste culto, Senhor, para poder buscar em Ti, que é o único que tem as palavras de vida eterna, aquelas que realmente transformam nossa mente, nosso coração e nossa alma, Senhor. Enquanto Te louvamos, enquanto abrimos a Tua palavra, Senhor, enquanto estamos em comunhão, fala conosco, Senhor. Responde, Senhor, as nossas mais angustiantes perguntas, Senhor. Aquelas que muitas vezes nós temos até medo de fazer e de pensar, Senhor. Mas se for para mover e mudar a nossa vida, Senhor, então, eis-nos aqui. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queria te convidar a ler Salmo 94, 19. A gente está vivendo um momento de mentes muito cansadas, muito cheias de pensamentos, muita coisa em nós. Salmo 94, 19. Na minha tradução aqui, né? Quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Esse monte de dúvidas que está em nós também estava no salmista. Então, não precisa ficar preocupado e achar que a sua fé, a minha fé, está diminuindo, porque a gente tem perguntas para fazer para Deus. O salmista também tinha a sua mente cheia de dúvidas. Faça as perguntas, tenha a coragem de chegar do jeito que você está diante de Deus. Mas também saiba que o consolo e o ânimo de Deus também nos alcançam. E aquela hora que aquela jovem senhora parou um pouco de chorar, ela disse assim, a pergunta que eu faria para Deus é essa: vai terminar tudo bem mesmo? As coisas realmente vão acabar bem? Eu acho que no fundo todos nós temos um pouco essa dúvida, essa questão de, será que tudo isso que a gente está vivendo, toda essa bagunça, essas mudanças, essas doenças, essa cabeça que não para de pensar nas coisas ruins e tudo isso, será que vai terminar bem mesmo? Será que a gente consegue viver com a certeza de que Deus realmente é bom e as coisas realmente vão terminar bem? Ou será que a gente vive uma vida o tempo todo preparando-se para as coisas que vão dar errado? E no fundo a angústia daquela jovem senhora era exatamente essa, sempre pensando no que vai dar errado e se preparando para aquilo que vai dar errado. Como se o bom, o bem, aquilo que Deus vai fazer, precisasse sempre ficar se preparando, porque e se as coisas não derem certo? E isso estressa, cansa qualquer um de nós. Não é só aquela jovem senhora que estava cansada disso. Eu acho que muitos de nós estamos cansados também de o tempo todo acordar todas as manhãs e corrermos atrás do que vai dar errado, daquilo que pode ser que não dê certo. E é um pouquinho disso que eu gostaria de falar comigo primeiro e depois, quem sabe Deus pudesse falar com você também. Dessa estrutura de pensarmos o tempo todo no que vai dar errado. O tempo todo nós estamos
imaginando, e estarmos preparados se alguma coisa acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos 8, 28. É um versículo muito conhecido. Romanos 8, 28. Na minha tradução diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria chamar a sua atenção para esse versículo que eu acho que você já ouviu muitas vezes. A primeira palavra, qual que é desse versículo? Sabemos mesmo. Quando a coisa está apertando para o nosso lado, quando as situações parecem que não vão dar certo, quando as coisas que nós imaginamos e projetamos e investimos, parece que a coisa vai caminhar para um outro lado. Será que eu sei mesmo? Sabemos mesmo? Sabemos mesmo que tudo que está acontecendo na nossa vida está cooperando? Eu queria que você prestasse atenção que esse versículo não diz que todas as coisas vão ser boas. Você observou? Não diz que você vai acordar todos os dias da tua vida e vai ter dias como se você estivesse na Disneylândia. Não vai ser. Mas também, esse versículo talvez possa nos garantir que se as coisas não derem certo, eu e você não precisamos viver como se estivéssemos desmoronando, como se a vida fosse sempre uma derrota. É o outro lado da situação. Se as coisas não dão bem, isso também não significa que a gente precisa viver prostrado, que a gente precisa viver com medo, que a gente precisa viver encolhido, que a gente precisa viver sempre com o freio de mão puxado, porque não vai dar tudo certo. Então, mas a palavra de Deus me diz que todas as coisas cooperam, então eu posso me levantar, eu posso encarar a vida. Eu queria que você começasse a entender que tudo aquilo que a gente chama de evangelho significa que Deus providenciou que a gente pudesse caminhar com Ele. Aliás, o que significa evangelho? Uau! Quer dizer, então, que é uma boa notícia, Marcos, é isso? Se é uma boa notícia, então por que eu sempre espero as notícias piores? Não tem alguma coisa errada com essa palavra? Se o tempo todo a minha mente está negativa, então não é boas novas. Alguma coisa está errada aí se, ao invés de eu esperar as coisas boas, boas novas é isso, não é? Eu espero que as coisas fiquem boas. Eu espero que as coisas vão melhorar. Eu posso ter uma mente renovada. Eu não preciso viver acorrentado pelos pensamentos de derrota. Deus deixou duas formas extremamente importantes de mudar a nossa maneira de encarar a vida. Essa maneira de viver cada dia imaginando o pior. Deus deixou duas ferramentas importantíssimas para mudar a nossa maneira de pensar. A primeira delas é a própria Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia para ser informado. Eu preciso saber a história de Davi e Golias. Eu preciso saber a história de Abraão. Eu preciso saber a história de Jesus. Eu preciso saber a história de Paulo. E são tantas as histórias, só o problema é que a gente lê a Bíblia ano após ano, dia após dia, na expectativa de adquirir conhecimento.
Mas e se a ideia de Deus não fosse que você soubesse a história de Davi? Mas que você tivesse um coração igual ao de Davi? E se a ideia de Deus, quando Ele deixou a palavra dEle, não fosse que você soubesse quantos metros tinha a arca de Noé? Pô, eu vou chegar na porta do céu e vai ter lá um checklist, né? E o anjo me perguntando, bem, Léo, quantos metros tinha a arca de Noé para você poder entrar? Não é uma questão de informação. O problema é que a gente lê a Bíblia para adquirir informação. Mas hoje eu queria te dar uma outra perspectiva de leitura da Bíblia. E se o que está escrito ali é para que eu e você mudássemos a maneira da gente pensar? Deu para entender como é que isso é bem diferente? Na época que eu estudava, quer dizer, na época que eu decorava, porque eu fui aprender a estudar depois. Não sei se você teve a mesma experiência que eu, mas os primeiros anos de escola a gente não sabe estudar, a gente decora. Ensinaram para a gente que você devia saber o conteúdo. E às vezes não é só os primeiros anos, não, às vezes isso vai fundamental 1, 2, 3, ensino médio e não sei o quê. Eu vou dizer para você, eu só aprendi mesmo a estudar na faculdade. Antes eu sabia copiar, eu sabia decorar. E diziam para mim que eu ganhava 10, porque eu sabia decorar. O problema é que isso não funcionava. Ensino não é para você decorar. Por que a gente passa tanto tempo na escola? Para que a gente aprenda a pensar. Não é isso? Não é isso. Ninguém vai ser cobrado por se você decorou ou não decorou a tabuada. Mas é na hora que você precisa aplicar ela, viver ela, que você precisa saber dela na aplicação. Não é quantos cadernos, e olha, gente, quantos cadernos de tabuada eu preenchi. Não sei se você é dessa época, que para aprender tabuada, as professoras mandavam a gente comprar cadernos e cadernos e cadernos. Depois eu fui aprender que era, como é que é, Ruth? É Kumon? Depois é que eu fui saber que eu estava sendo doutrinado na cultura japonesa e não sabia, né? Que era para só ficar escrevendo. Mas no fundo, a gente vai para a escola é para mudar isso aqui. É para aprender a colocar em prática, e eu queria ter essa mesma visão da Bíblia. Quem sabe a história de Jesus contada 4 vezes? Não é uma só, são 4 vezes contada a mesma história. Será que não é para que ela tenha força de mudar a minha maneira de pensar e eu acabe pensando como Jesus pensava? Eu queria te dar essa perspectiva de leitura da Bíblia. Filipenses 1:6. Na minha tradução diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. De novo, né? Qual que é a palavrinha-chave desse versículo? Estou convencido. Não é que eu sei por conteúdo, mas eu tenho uma convicção, isso se tornou minha vida, de que aquele que começou a boa obra em mim vai terminá-la, ele vai completá-la. Isso não é uma informação. Eu preciso dizer isso para você, não olhe para a Bíblia como informação, isso não é informativo. Isso não está no UOL que você abre todo dia de manhã e vê lá a informação, que não muda a tua vida, que basta simplesmente saber. Não, isso aqui não é informação, isso aqui é convencimento, é certeza,
É saber que Deus começou a boa obra e Ele vai terminá-la. Não é simplesmente, será que vai terminar bem, Deus? Será que vai dar certo, Deus? Eu queria que você olhasse e visse que a Bíblia é para mudança real na nossa vida. E aqui eu queria citar um pregador da virada do século passado. Desculpa, né, ser tão antigo assim. Mas ele falou duas coisas que me chamaram muito a atenção. Nós podemos ser muito bem convertidos, e a nossa conversão ela é muito bem trabalhada em nós. Sabemos quem é Jesus, acreditamos no sacrifício de Jesus, sabemos que Jesus ressuscitou, sabemos que Ele está abrindo as portas do céu, vai nos receber. A nossa conversão ela é muito bem trabalhada. O problema é que muitas vezes nós paramos só aí. E esse grande pregador, ele dizia que conversão, ela é acompanhada por duas, que não são informações, são convicções, são certezas. Primeira é a minha consagração. Como é que você se consagrou a Deus? É a pergunta dele. E a gente pensa em consagração, né, quando a gente olha para a pastora. A gente olha para a pastora, né, a gente fala, eis uma mulher consagrada. E que bom isso, irmã, eu estou elogiando você, por favor. Né? E é verdade, a gente tem bons exemplos de consagração, mas este homem diz que não é informação. Consagração não é informação. Não adianta a gente saber, eu devo consagrar a minha vida, a minha família, os meus dias, o meu emprego, a minha voz, né, para Deus, né, eu devo consagrar. Não, consagração não é informação. Ele diz que consagração é uma decisão, todos os dias. É isso, pastora? Você percebe que não é uma relação de saber, mas é de viver. E se a consagração foi meia boca, se a consagração foi feita corrida, se a consagração foi feita de qualquer jeito, isso vai repercutir depois no meu dia a dia. Na hora que eu estiver passando por um problema, se eu não consagrei a minha vida, eu não consagrei os meus dias, se eu realmente não depositei no altar de Deus isso, eu não tenho convicção de que Deus vai fazer um bom final na minha vida. Isso é sério. Isso é muito sério. Se a minha consagração foi um tal de vai e volta, né? Eu entrego, mas pego de volta, eu entrego, mas pego de volta, eu dou para Deus, mas eu busco, pego de volta para eu fazer. Se foi assim, vai e volta, e aí agora eu estou cansado, eu estou exausto espiritualmente, eu já não consigo mais, porque eu já não acredito mais que eu vou dar e Deus vai segurar. Foi só informação. A segunda coisa que esse pregador diz, que não pode ser de maneira nenhuma meia boca na minha vida, na tua vida, e isso não pode ser só informação, é fé. E aqui há uma confusão enorme. Muitas vezes nós vivemos a vida cristã o tempo todo imaginando que fé é um sentimento. Hoje eu estou com fé. Estou alegre, estou feliz, estou disposto, né, as coisas vão dar certo, eu estou animadão, né, estou no maior gás. E aí a gente pensa que fé é isso, é um dia acordar bem, né, e encarar a vida bem. O problema é que fé, qual é a definição de fé mesmo? Fé é... Fé é... certeza? Não é sentimento, é uma escolha, é uma maneira de viver, é um jeito de encarar a vida e sair de manhã de casa vai estar tudo errado. A pandemia cresceu, o Delta se multiplicou, né, agora fechou tudo, mas eu vou andar e caminhar por fé.
Deu para entender que não tem nada a ver com sentimento? O problema é que a gente confundiu em algum lugar do nosso cristianismo, da nossa caminhada com Deus, quando a gente foi talvez evangelizado, e a gente aceitou a Deus, e a gente aceitou com um coração quebrantado, e a gente entendeu que fé era uma coisa mais ou menos por aí. O problema é que isso não se sustenta na vida. É ou não é? Não sustenta. E não nos sustenta uma consagração meia boca e uma fé meia boca, pode ter certeza, vai resultar numa vida arrastada. Nunca vai andar no Espírito. Nunca vai andar com Deus. Vai sempre arrastar, sabe? Aquela coisa assim de, tá indo, mas está indo meio na lama, meio no pó, meio sujo, meio, sabe, uma vida que vai, mas vai com muita dificuldade. E qual é o resultado? O tempo todo encarando a vida com pensamentos negativos. Esse é o grande resultado. Você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Ai, não sei, a coisa está difícil, não sei o quê. Talvez está na hora da gente encarar a Bíblia e a fé não como informações ou sentimentos, mas sairmos daqui hoje decididos a dizer não para essa maneira de pensar sempre ruim. Talvez você vai ter que lutar muito para mudar isso. Talvez você vai ter que se esforçar muito para isso. Talvez você vai ter que voltar lá para o banco, né, do jardim da infância, para poder ter a sua mente reeducada e a sua maneira de enxergar a vida reeducada. Mas cristianismo é isso. É uma outra maneira de ver a vida. Não é bem informados. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e essa mente renovada, transformada, só pode vir de Deus. Eu sei que a nossa cabeça nesse momento está dizendo mais ou menos o seguinte: pastor, você está falando tudo isso, mas você não sabe a minha vida. Você não sabe os meus problemas. Você não sabe como é duro, como é difícil acreditar que vai dar certo. Porque está tudo dizendo que vai dar errado. Não é assim a estrutura de pensamento nossa? A gente ouve, mas logo a gente tem respostas negativas para dar. Logo a gente tem a interpretação de dizer, a coisa não é tão assim, tão fácil, pastor. O senhor não sabe, é um impossível que eu tenho que lidar. Tá bom, eu queria ler um texto com você, que está lá em Romanos 4, versículo 18. Se é para falar de coisa impossível, então vamos pegar um bom exemplo de coisa muito impossível, que nem a medicina hoje é capaz de fazer. Já que é para ir buscar realmente um exemplo de mente mudada, de uma outra maneira de encarar a vida, de enxergar a vida no impossível e de parar de acreditar que a ciência tem resposta para tudo, então vamos buscar lá em Abraão. Vamos buscar lá. Eu falei para você, a Bíblia não é informação, a Bíblia é para transformar a maneira de eu pensar. Não basta saber que Abraão e Sara estavam com problemas. Não. Esse negócio não foi escrito para que a gente soubesse que um cara lá atrás, né, teve problema para ser pai. Romanos 4, versículo 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que
Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Tá bom, vamos. Já que é para pensar de maneira negativa, a coisa não vai dar certo, está tudo fechado, né, a coisa não vai funcionar, tá bom, então vamos pensar assim. Vamos então ficar do lado de um homem que tinha tudo para não ver a promessa de Deus. Já estava idoso, não adianta, viu, gente? Nem a medicina vai fazer hoje alguém ser pai com 100 anos de idade de maneira natural. Não, ele não congelou o esperma, não foi inseminação artificial, né? Pode tirar isso da sua cabeça. E também, vamos ser sinceros, né? Sara já não podia nada. Mas o que o texto diz? Que antes que a coisa acontecesse, Abraão teve esperança. E aqui eu vou de novo tirar talvez alguma coisa que você e eu temos assim como esperança é de novo um sentimento. Hoje eu estou esperançoso de que a coisa vai ser boa. Eu olho e, nossa, me enche de esperança. Não, gente, esperança de Abraão aqui não tem nada a ver com um dia ele acordou e o sol brilhou, agora as nuvens estão bonitas, né? Sara está sorrindo e a minha vida agora pode ter esperança. Não foi nada disso, não. Ele olhou, e o texto diz que ele olhou para si, olhou para Sara e falou, cara, ou é Deus que vai fazer, ou ninguém vai fazer. Dá para você entender a mudança de pensamento de Abraão? Que tudo para ele podia ser pensado de maneira errada. Não vai dar certo, não adianta Deus prometer, se eu olho para a situação e não vai dar certo. Mas Abraão lutou contra isso, tomou uma decisão de ter esperança e acreditar que a promessa de Deus ia se cumprir. Essa é a mudança de cabeça. Essa é a mudança de atitude. Esse é o compromisso, essa é a decisão. Eu decidi que eu vou acreditar nas promessas de Deus. A ciência pode dizer não, a realidade pode dizer não, o governo brasileiro pode dizer não, a situação econômica pode dizer não, eu olho para a minha saúde e falo não. Mas se Deus prometeu que vai fazer com que as promessas dele se cumpram na minha vida, e uma das promessas de Deus para mim e para você é que nós vamos ter a mente de Jesus Cristo. Não leia isso como informação. A mente de Cristo nós vamos ter. Não, isso não é informação. Isso tem que se tornar realidade. Isso é para concretizar. Isso é para acordar de manhã e falar, eu estou pensando como Jesus, porque eu me enchi da palavra dele, eu fui buscar pela fé, e isso começou a mudar a minha maneira de enxergar o mundo. Isto é ser cristão, meu Deus do céu. Para com esse negócio de cristianismo é saber, cristianismo é ser, é totalmente diferente. Eu e você, quando chegarmos no céu, ninguém vai fazer um checklist do que nós sabemos, mas nós só vamos entrar se nós tivermos realmente vivido Jesus Cristo. Deu para perceber que essa maneira de pensar negativa machuca Deus, porque Deus diz que é para a gente confiar nele, mas quando eu estou pensando de maneira negativa, o que está acontecendo? Eu não estou confiando em Deus. Sejamos sinceros, irmãos, é ou não é verdade? Que cada vez que eu penso que vai dar errado, e que a coisa é ruim mesmo, e que eu não vou me alegrar, que eu não vou confiar nas promessas, pensa como está o coração de Deus com respeito à maneira com que eu penso e vivo. Pensa um minuto. Será que Deus está sorrindo? Será que Deus está olhando para Jesus e fala, olha o que você fez, as pessoas realmente estão
amanhecendo todos os dias e estão confiando de que eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou olha para Jesus e os dois ficam com aquela, puxa, o povo não entendeu nada. As pessoas pensam que é só ler, as pessoas pensam que é só saber. O coração de Deus pode estar muito triste. A gente vai ler Isaías 30, versículo 18. Eu queria que você desse uma lidinha um pouquinho sozinho aí. Leia esse versículo sozinho, aí você, na sua Bíblia. Leia ele primeiro. Não. Leia e tente entender com esse olhar de uma mente transformada, com uma mente cheia de consagração e fé. Isaías 30, versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que esperam nele. Obrigado. Presta atenção, um minutinho só. O texto diz que Deus espera para abençoar. Não é? Não é isso que o texto está dizendo? Deus está cheio de esperança, esperançoso de que eu vou abençoar. E vai abençoar a gente. Mas que tipo de pessoa que ele vai abençoar? Essa é a pergunta do texto. Nós temos a informação de que Deus é bom. Nós temos a informação de que Deus quer nos abençoar, de que Deus vai fazer. Nós temos todas essas informações, mas a pergunta é: quem? Quem? O que o texto diz? Quem é? Muito bom, Miriam. Deus vai abençoar, Deus está esperando alguém que espere nele. Deus está esperando te abençoar, mas primeiro você precisa esperar nele. E de novo, esperança não é um sentimento que você acorda de manhã, hoje eu vou esperar em Deus. Esperança é uma decisão de que eu tomei, de que eu vou esperar, eu vou colocar minha vida, consagrá-la ao Senhor, eu vou depositar tudo o que eu tenho aos pés de Deus e saber que as promessas dele serão para a minha transformação e não apenas para o meu bem. Eu vou repetir isso para mim e para você. A bondade de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, tudo que Deus tem de bom, não é para a gente saber, é para a gente viver e ser. É completamente diferente. E Deus está esperando encontrar pessoas que esperem nele. E como é que a gente espera em Deus? Vou te dar só uma dica no sermão de hoje. Cuidado com a tua boca, porque a tua boca fala do jeito que você pensa. Se a tua mente é uma mente completamente negativa, e o tempo todo você está esperando uma derrota para você, cuidado com a tua boca. 1 Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarda a maneira com que você fala. Presta atenção do jeito que você fala, porque isso demonstra como você espera de Deus. Como você tomou a decisão de eu vou aguardar em Deus. Deus quer nos abençoar? Quer. Mas Ele só vai abençoar aqueles que esperam nele.
aqueles que decidiram ter uma mente do jeito que Ele tem. Você percebeu que Deus é um Deus de esperança, e Ele quer um povo de esperança. Quando essas duas coisas se unem, a bênção de Deus vem. Agora, quando Deus tem esperança de nos alcançar, mas eu espero o pior, não vem. Desculpa, não vem. De novo vai ser aquela vidinha arrastada, enlameada. E eu tenho certeza que nenhum de nós espera isso. Abandona essa maneira de pensar a vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é dolorido. Espere receber. E para receber, espere. Tenha esperança. Mas muda essa chavinha. Veja como a sua boca está falando. Veja como você se posiciona. Veja como você fala. E a partir daí a gente começa uma mudança na nossa vida. Guarda a tua boca. Que a tua boca fale dessa esperança de que Deus é bom e Ele vai encontrar em nós. Hoje viemos aqui para nos consagrarmos, talvez aquelas áreas que lá atrás, quando nos convertemos, nós não consagramos. E talvez uma delas, ó Pai, é a nossa luta no nosso pensamento. Nossa mente, ó Deus, é um verdadeiro campo de batalha, Senhor, e muitas vezes parece que estamos perdendo. Parece que falta de fé está vencendo, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós, com os anos, parece que fomos percebendo que isso te deixa triste, Senhor. Parece que o Senhor não fica feliz com todos os dias a gente acordar e pensar que vai ser um dia duro, difícil, eu vou ter que me esforçar e não vou conseguir, e parece, ó Deus, que hoje queremos consagrar a nossa mente aos pés da cruz, Senhor. Queremos, ó Deus, te pedir, faz de nós novas criaturas, Senhor. Que olham para a vida com esperança, com fé. Que olham para a Tua palavra, Senhor, e são transformados, ó Deus, na nossa maneira de viver e de falar, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, muda o jeito da gente falar, Senhor. Esse tipo de palavra, Senhor, que só menospreza, que olha para a vida com desespero, com ansiedade, Senhor. Ó Deus, faz a gente prestar atenção que as nossas palavras, Senhor, são a mesma, ó Deus, que glorifica o Teu nome. E o Senhor disse, ó Deus, que não pode, ó Deus, nascer bom fruto e mal da mesma árvore, Senhor. A fonte não pode dar água doce, água amarga, Senhor, e muitas vezes estamos assim com a nossa boca, Senhor. Não dá, Senhor, para viver assim, não dá para continuar assim, Senhor. O tempo todo, ó Deus, nos arrastando, Senhor, o tempo todo, Senhor, não vivendo a plenitude do Teu Espírito em nós, Senhor, não dá, ó Deus. E hoje, Senhor, nós queremos consagrar, entregar, Senhor, e te dizer, ó Deus, a nossa mente, Senhor, é Tua, Senhor, toma ela nas Tuas mãos, Senhor, e muda ela, Senhor, do jeito que é para ser, como Cristo, Senhor.
Pai, tira, Senhor, essas palavras de desânimo, Senhor, essas palavras de derrota, Senhor, essas palavras, ó Deus, de diminuir a própria nós, Senhor. Este, ó Deus, quadro de enxergarmos para nós, Senhor, e vermos só a incapacidade e não enxergarmos Jesus, Senhor. Muda, Senhor, isto em nós, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, para vermos que os céus estão abertos, as janelas dos céus se abriram sobre nós, na salvação em Cristo, Senhor. Que não há bênção que o Senhor esteja retendo sobre as nossas vidas, mas nós precisamos mudar, Senhor, os nossos olhos, Senhor. A gente precisa parar de enxergar a vida como normal, Senhor, e enxergarmos a vida como salvos e santos em Cristo Jesus, Senhor. Pai, estamos te pedindo um milagre, Senhor. Estamos te pedindo, Senhor, um milagre. Que a gente pare, ó Deus, de ficar duvidando que as coisas vão dar certo se o Senhor está agindo, Pai. Tira, Senhor, esta nossa incredulidade, Senhor. E coloque em nós, Senhor, palavras de vida e vida eterna, Senhor. Que quando abrirmos a nossa boca, Senhor, saia vida, Senhor. Saia esperança, Senhor. Saia palavras que levantem os que estão caídos, Senhor. Saia, ó Deus, boas novas, Senhor. Somos o povo, Senhor, de uma boa notícia, mas a nossa boca, Senhor, muitas vezes fala de coisa ruim, Pai. Muda, Senhor, a nossa vida, Senhor. Faz, ó Deus, a gente ser alegre, Senhor, uma vida tranquila, Senhor, não porque as circunstâncias estão indo bem, mas porque o Senhor é bom, Senhor. Não deixa, Senhor, a gente ser moldado pelas coisas, mas nos dá, Senhor, sermos transformados pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. É essa que nós queremos. É essa que nós precisamos, para sairmos, ó Deus, deste momento de pandemia, Senhor, de Covid, Senhor, e não sairmos, ó Deus, amargos, Senhor, não sairmos, ó Deus, derrotados, ó Pai, não sairmos cheios de falta de fé, Senhor, mas sairmos sabendo que o Senhor é Deus, não importa o tamanho do problema. Dá-nos esta fé que o Senhor deu a Abraão, Senhor, de encarar o problema, mas olhar para o alto e dizer, eu espero no Senhor. É de Ti que venha o meu socorro, é o Senhor quem me fortalece, é o Senhor quem me levanta, é o Senhor quem tira o medo da minha vida. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar e não apenas nos leve daqui com a informação de que o Senhor nos abençoou, mas nos leve daqui com essa transformação no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.